Olá a todos e a todas vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji. Nesse vídeo, que marca o episódio 10 da nossa temporada do primeiro semestre de 2022 e que está sendo gravado nesse dia 1º de junho. E sempre passando aquela mensagem inicial que, caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E no episódio de hoje, então, nós vamos falar então sobre a nefasta PEC 206, tá? Que é aquela proposta de emenda à Constituição que pretendia colocar então a cobrança de mensalidades aos estudantes das universidades públicas do Brasil. Tá? É uma PEC então, que tinha entrado em pauta para a votação na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara Federal em Brasília, tá? No final de maio, tá? No final do último mês. Tá? E ela tinha conseguido entrar lá por meio da base bolsonarista no Congresso, tá? Tanto que o autor dessa PEC, tá? É o deputado federal conhecido como General Peternelli, tá certo? Que é um general de reserva então, bolsonarista e defensor da ditadura militar, tá? Que colocou essa PEC, então, que propôs essa PEC, na verdade, apenas com uma premissa que vinha dele, tá? Afirmando que a maioria dos estudantes dessas universidades públicas eram estudantes que vieram de escolas particulares e tinham famílias que podiam pagar facilmente essas mensalidades que ele estava propondo. Tá? Acontece que essa premissa é uma verdadeira mentira. Tá? Tanto que você tem lá, partindo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, ANDIFES, tá? Que faz um levantamento periódico, tá? Do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes lá, dessas instituições federais de ensino superior. Pegaria as universidades federais, tá? E também a Cefest de Minas e a Cefest do Rio de Janeiro. Tá? É um levantamento que eles fazem desde 1996. Tá? A penúltima pesquisa desse levantamento foi feita em 2014, tá? E a última foi feita em 2018. Tá? Mas foi publicado em 2019, após compilar esses dados de 2018. Tá? E nessa pesquisa que revela então que cerca de 70,2% então, dos estudantes então, dessas instituições de ensino superior, elas vieram de famílias cuja renda mensal per capita é menor que um salário mínimo e meio. Tá? Certo? E além disso, né, a parte dos estudantes que vieram de famílias cuja renda, né, familiar mensal per capita é acima de 5 salários mínimos, tá? Corresponde a apenas 4,6% desses estudantes. Tá certo? E o outro resultado dessa mesma pesquisa, tá? Revela também que esses estudantes, cerca de 64,7%, tá? Eles cursaram o ensino médio ou integralmente ou em grande parte em escolas públicas. Né? Que derruba de vez essa mentira do general Peternelli na hora que ele propõe essa PEC, tá? Porque ele se baseia num retrato que tinha lá da década de 90, tá? Mas que foi totalmente alterado graças às políticas que foram implementadas durante o governo Lula, que teve tanto a questão da expansão das universidades federais, quanto a implementação da política de cotas para os ingressantes das universidades federais. Tá certo? E disso que teve toda essa mudança, da qual então derruba de vez então essa premissa já dessa PEC, tá? Certo? Mas mesmo assim então entrou essa PEC em pauta para votação na CCJ, com parecer favorável também do relator do processo, que é o Kim Kataguiri, que é aquele mesmo deputado federal que veio lá do MBL, tá? Que ficou totalmente agora, né, acuado por causa do escândalo que ele teve, né, quando ele foi lá no podcast do Monark. Tá? Junto com o Monark, ficou lá defendendo a liberdade de expressão para nazistas, tá? Até apoiando até a possibilidade de criação de um partido nazista no Brasil. Tá certo? Bom, e então, totalmente acuado com esse escândalo, tá? Aí o Kataguiri então voltou para sua zona de conforto, que é ir lá para o Congresso defender a pauta dos ricaços brasileiros. Tá? São os ricaços que inclusive deram todo o suporte ao MBL lá para a época de 2015, 2016, tá? Onde inclusive o movimento até tinha lá recepção de luxo dentro da Fiesp em São Paulo. Tá? Certo? Então, isso que ele dá esse parecer favorável. Então, pensando então, nesse interesse dos ricaços brasileiros, porque alguns deles são investidores lá da
da rede de ensino privado, né, no Brasil, tá? Então tem todo o interesse de sucatear o ensino público brasileiro, tá? Mas é claro que dentro para esconder esses interesses, ele vem lá com um discurso também fajuto, junto com o general Peternelli, tá? Falando que essa PEC ela pretendia só cobrar mensalidade só daqueles que podem pagar, né? E aqueles que quiserem fazer, né, o curso gratuito na universidade pública, eles teriam que passar por uma comissão de avaliação, né? Tá certo? Que é exagerado, sujeito a erros, considerando que, de novo, do levantamento que já temos lá, tá certo? Apenas cerca de 4,56% de estudantes que vieram de famílias ricas, tá certo? Bom, e ainda que essa premissa é uma pura lorota, tá? Que é a velha tática manjada dos ricaços brasileiros de começar com colocar primeiro uma exceção, tá? Que é a cobrança de mensalidade para alguns, para depois, mais para frente, né, fazer a manobra para virar regra, que é cobrar mensalidade para todos, tá? É só ver, por exemplo, o caso da Petrobras, tá? Que lá no governo Fernando Henrique, tá? Tinha a Petrobras totalmente estatal, ela virou empresa mista, com uma parte lá de acionistas do setor privado, tá? Mas falavam, não tem problema, porque o governo ainda é dono da maioria das ações e ainda escolhe o presidente da Petrobras, tá? E agora temos o Arthur Lira fazendo a outra manobra do próximo passo, que é ainda vender mais ações para o setor privado, tá? Para os acionistas privados da Petrobras ficarem com a maioria das ações, tá? Ficar totalmente privatizado, tá? De novo, a velha tática falando de exceção, que depois eles tentam transformar em regra, tá? E há tanta hipocrisia nessa PEC que também vem com a afirmação também de que essas mensalidades seriam cobradas era para ajudar a pobre universidades federais do Brasil a pagar suas contas de água e luz que estavam com dificuldade de pagar nesses últimos anos, tá? Só que eles só esquecem de lembrar que quem é o culpado com essa dificuldade nas universidades federais é o próprio desgoverno Bolsonaro, com apoio desses mesmos políticos, tá? Ficou orçamento após orçamento cortando, né, dinheiro do dinheiro essencial para o orçamento das universidades federais, tá? Tanto que as universidades federais elas tiveram uma queda de 10,2% no seu orçamento, que já era minguado quando saiu do governo legítimo de Michel Temer, tá? E por isso que ela está com dificuldade de pagar a conta de água e luz, tá? Então, por culpa do governo Bolsonaro e desses mesmos políticos que agora querem propor cobrança de mensalidade nas universidades federais, tá? Para mostrar a cara de pau dessa corja que odeia a educação pública brasileira. Mas após o anúncio, então, dessa PEC, então, para entrar em pauta de votação na CCJ, tá? Aí você começa a ter a mobilização, então, dos movimentos em defesa da educação, tá? Seja pelo lado dos estudantes, seja pelo lado dos profissionais da educação, tá? Que aí faz uma forte mobilização, tanto via internet, rede social e diretamente no Congresso, tá? E junto com os políticos da oposição ao desgoverno Bolsonaro, tá, conseguem retirar essa PEC de pauta, tá? Primeiro foi parcial, né? Foi temporário por algumas semanas para essa gangue, né, que queria aprovar a PEC, ver qual que ia acontecer nas próximas semanas, mas quando viu que a imagem estava ficando muito negativa para cima deles, resolveram tirar isso de pauta de vez, então, da votação, tá? Então agora, por isso que agora então, essa PEC foi retirada de vez, né, da pauta da CCJ para talvez ser votada no ano que vem, tá? Certo? Que, de novo, fica a mensagem para o pessoal começar a escolher melhor quem vai compor o Congresso Nacional no próximo mandato, tá? Tá certo? Mas mesmo assim, né, no momento que se começa a ver que essa PEC de cobrança de mensalidade ia ser retirada de pauta, tá, já começa a vir outro movimento de outros políticos, né, então nessa bancada dos ricaços, né, e faz aqueles movimentos oportunistas para ver se consegue tirar uma casquinha, tá? Então é disso que veio o movimento então, da deputada federal Tabata Amaral, tá certo? Que é aquela deputada federal que se diz que é da esquerda moderna, tá? Mas que teve toda a sua formação política financiada pelo bilionário Jorge Paulo Lemann, e depois que ela entra no Congresso ela devolve completamente esse favor, né? Tanto que ela com outras pessoas que também tiveram esse mesmo apoio do Jorge Paulo Lemann, tá certo? Bom, que forma essa bancada do Lemann, ajudaram a aprovar então a reforma da Previdência do Bolsonaro, tá? Que agora todos já sabem, aquela reforma da Previdência que obriga o povo, principalmente o povo mais pobre, né, a trabalhar por mais tempo, pagando mais previdência, para lá no finalzinho receber uma aposentadoria menor, isso se ainda estiver vivo,
né? Tá certo? E foi essa pauta, então, antipovo, que a Tabata Amaral ajudou a aprovar, tá? Para atender o interesse do Jorge Paulo Lemann, em vez de atender o interesse do povo, né? Tá certo? E dentro dessa mesma linha, então, tá aqui a Tabata Amaral, na hora que ela foi ver que essa PEC de cobrança de mensalidade ia cair fora, tá? Então ela tenta propor, como eu falei, essa proposta oportunista para ver se consegue tirar uma casquinha, tá? Que é a proposta de cobrar imposto, então, para os ex-alunos de universidade pública, tá? Tá certo? É aquela velha linha, né? Se eu não posso cobrar mensalidade agora, vou cobrar depois, tá? Essa que seria a ideia da Tabata Amaral, tá? Que vem no discurso de falar assim, não, que essas pessoas têm que ajudar depois no mercado de trabalho, ajudar, né? Ajudar a contribuir para os investimentos públicos no Brasil, né? Só que a Tabata Amaral, né? Tá certo? Que consultou com sua equipe, que é a equipe do Jorge Paulo Lemann, né? Tenta esconder do povo brasileiro que já temos um imposto nessa categoria, que se chama imposto de renda, tá? Que é imposto que todo trabalhador, né, seja saindo direto do ensino médio, seja saindo de ensino técnico, seja saindo direto de universidade pública, universidade privada, tá? Vai ao mercado de trabalho, já paga, e seria para ajudar nos investimentos públicos do Brasil, tá? E por que eles tentam esconder essa papel de imposto de renda, tá? Porque todo esse circo que a Tabata Amaral, junto com o bilionário Jorge Paulo Lemann, né, fazem, ajuda a esconder, na verdade, a verdadeira injustiça social que tem no Brasil, que é na forma do pagamento do imposto de renda, tá? Certo? Porque, né, o imposto de renda no Brasil ele é totalmente desvirtuado para privilegiar as pessoas mais ricas do Brasil, tá? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, vou passar aqui para vocês então, por exemplo, um quadro que vem da nota técnica do Diese, né, que foi feito para discutir a última reforma tributária, tá? Mas tem lá uma tabela, né, de evolução histórica de como era cobrada as alíquotas do imposto de renda, tá? Onde eu quero que vocês olhem, por exemplo, lá na época que tinha de 83 e 85, tá? Que as alíquotas de imposto de renda então variava desde 0% para a pessoa que era isenta de imposto de renda. Aí, conforme ia para as faixas de salários mais altas, cobravam alíquotas mais altas. E quando chegava na faixa dos bilionários, como Jorge Paulo Lemann, a alíquota era de 60%. Tá? Mas dali para frente, aí começa a entrar todo o lobby, que todos os ricaços começam a jogar dentro do Congresso. Tá? E essa alíquota que é cobrada dos ricaços, ela começa a cair. Tá? Tanto que depois agora, né, a partir de 2009, né? Na verdade desde 98, passando por 2009, a alíquota que é cobrada das pessoas mais ricas do Brasil agora é de apenas 27,5%, tá? E ainda diminuindo muito a questão das faixas de renda, tá? Porque com essa malandragem que foi feita pela Casa Grande, né? Tá certo? Aí você tem que a faixa que cobra essa faixa de 27,5%, ela pega desde a classe média até a faixa dos bilionários, tá? Então a classe média paga a mesma alíquota de imposto de renda que o grande bilionário devia estar pagando taxa maior, tá? Mas ainda é pior, porque bilionários como Jorge Paulo Lemann, elas não dependem de salário, né? Muito da renda deles vem de lucros e dividendos, tá? Que graças a um decreto de Fernando Henrique Cardoso, tá? Esses lucros de dividendos, eles têm imposto de renda zero, eles não pagam imposto sobre lucros e dividendos. Então, em termos práticos, tá? A porcentagem que o bilionário Jorge Paulo Lemann e outros ricaços no Brasil pagam é menor que esses 27,5%. Tá? Certo? E aí que está a verdadeira injustiça social. Tá? Então, se você cobrasse de verdade mesmo, de forma mais justa o imposto de renda, cobrando uma tarifa alta para o ricaço brasileiro, que dá para pagar com tranquilidade, tá? Mesmo a alíquota de 60%, tá? Isso dá muito mais dinheiro que cobrar mensalidade em universidade pública. Tá? Tá certo? E essa que é a grande enganação então, que vem dos ricaços brasileiros. Tá? E para passar para vocês então, do que se trata essa treta que estava por trás dessa PEC. Tá? Porque ela esconde então um lado do problema, tá? Que o problema de problema financeiro das universidades públicas brasileiras, ela vem de ter um desgoverno de miliciano e corrupto parar de desviar dinheiro da educação para orçamento secreto, dízimo de ouro de pastor caça-níquel e assim por diante. Né? E outra frente é dos ricaços, né, serem cobrados sobre eles o imposto de renda
correto. Tá certo? E só essas duas medidas já resolveriam todos os problemas da falta de investimento da educação pública brasileira. Tá? Então é de ter o quê? Um governo que pare de ter ódio da educação, tá? E do outro lado também começar a cobrar dos ricaços brasileiros as dívidas que eles têm com a sociedade brasileira, que eles não pagam há décadas. Tá? Essa que é a verdadeira solução, então, para a falta de investimento nas universidades públicas brasileiras. Então, com isso, tá? Nós encerramos nosso episódio de hoje. Tá? Também sempre lembrando que, caso seja de interesse de vocês podem ou se inscrever na página do YouTube, né, de Fabiano Kenji no Rama, tá? Ou curtir e seguir a página no Facebook de Professor Fabiano Kenji, PT Tocantins, para ter acesso mais rápido às últimas informações do nosso espaço. Então, até mais a todas e a todos vocês. Nos veremos novamente na semana que vem.